Boa noite, amados irmãos, querida Igreja do Senhor, Igreja Batista Quemuel, Igreja Batista Filadélfia. Que bom, chegamos no domingo, dia do Senhor, e estamos agora juntos para ouvirmos a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre a vida pródiga e a pandemia. O que a palavra de Deus pode nos ensinar? A vida pródiga e esta pandemia, o que a palavra de Deus pode nos ensinar? O texto que nós vamos ler, é claro, é o texto da parábola do filho pródigo, contada por Jesus. O que nós podemos aprender no ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Senhor da Igreja? Abra comigo a sua Bíblia e acompanhe em Lucas 15, de 11 em diante, para nós estarmos conferindo a palavra juntos, meditando juntos e aprendendo dela juntos. Que o Espírito Santo complete aquilo que ele tem começado na minha vida, na sua vida hoje, e fale profundamente ao seu coração e ao meu. Amém? Eu quero orar antes. Senhor, nos abençoa, usa-nos, capacita-nos também para entender a tua palavra e acolher dela ensinamento, vida, transformação, libertação e salvação. Porque este é o propósito do teu evangelho pregado pelo mundo. Te louvamos, Pai bendito, no nome de teu Filho amado Jesus, e nos colocamos na inteira depender do teu Espírito. Amém e amém. Diz o texto de Lucas 15, de 11 em diante. Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele afirmou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos
que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estavas comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este é o texto da palavra de Deus que iremos meditar com esse tema, a vida pródiga e a pandemia, o que a palavra de Deus pode nos ensinar. Queridos irmãos, esse texto é muito pregado na igreja cristã, através dos tempos. Eu mesmo já preguei sobre esse tema várias vezes na minha vida. Mas ao me deparar com este texto nesses dias, quando me veio o coração, o desejo de pregar de novo sobre o filho pródigo, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que é ser pródigo e pude entender um pouquinho mais, com mais profundidade, por que Jesus escolhera, dentre aquelas 3 parábolas, esta, para falar de um filho pródigo. A parábola do filho pródigo fala de um filho que deixou o pai, pediu-lhe antecipadamente parte da sua herança e se mudou para viver longe de casa, uma vida desregrada, mas um dia ele resolve voltar. Há um adjetivo aí, porque pródigo é aquele que esbanja suas propriedades, gastando mais do que possui ou necessita, é um esbanjador, é um gastador, é um perdulário, é um devasso. Esse é o adjetivo da palavra pródigo. E esta parábola é a terceira de uma trilogia de 3 parábolas que Jesus usara para ensinar: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Olha, o que é um pródigo? Eu fui pesquisar sobre isso e descobri que até no direito civil, no Código Civil, encontra-se a figura do pródigo. Olha, Jesus usou essa parábola e hoje no direito civil, nos países civilizados, já se encontra a figura do pródigo. Pródigo é aquele que dilapida todos os seus bens de uma forma compulsiva e irresponsável. É a pessoa que gasta imoderadamente seu dinheiro e seus bens, comprometendo o seu patrimônio. Por esse motivo, os pródigos são considerados relativamente incapazes e, portanto, podem ser interditados judicialmente. Olha, no Código Civil, no direito civil. E olha, quando a gente lembra que também é bem verdade que no ensino do Evangelho, o pecador, pródigo que é, nada pode fazer por sua salvação. Ele é considerado incapaz diante de Deus por causa do seu pecado. E eu achei interessantíssimo essa ligação. Ele não tem como salvar-se a si mesmo, sem ajuda. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam na parábola, o filho pródigo não merecia, mas o pai lhe perdoou e o recebeu com amor, e lhe restituiu todos os direitos de filho na casa e celebrou a sua redenção, a sua volta. No direito civil, também há a figura do curador ou um tutor que pode interditar um pródigo. Deus, como Criador, ele é o
todo-poderoso, Ele é o pleno curador, o pleno tutor de toda a sua criação, inclusive do ser humano. E muitas vezes Deus precisa interditar, privar a humanidade pródiga em sua arrogância, a humanidade que vive desviada, perdida, para que pelo menos alguns seres humanos, caiam em si do seu pecado, do seu egoísmo, de sua omissão, de suas vaidades. Isso é muito sério. Essa humanidade pródiga é assim. Deus precisa, às vezes, intervir para que nós caiamos em si, na nossa depravação, lutas, guerras, culpas, também das nossas limitações, da nossa finitude e perdição. Olha, nesse momento da pandemia, fica muito visível a nossa prodigalidade. Porque, neste momento, você pode ter dinheiro para comprar coisa muito boa, para poder fazer uma viagem lá para Paris. Mas como ir para Paris em meio a uma pandemia? Você pode ter dinheiro para beber todas, mas aonde vai achar um bar requintado para você beber todas com seus amigos? Então, a prodigalidade humana faz com que a gente gaste a nossa vida com coisas inúteis, desnecessárias, e muitas vezes Deus precisa intervir na nossa vida para que a gente caia em si e volte de novo para as coisas que edificam, para as coisas que trazem consigo virtude, crescimento, solidez para a nossa vida, e principalmente voltarmos para Deus. Voltarmos para Deus. Se no processo civil há como um tutor nomeado pelo juiz interditar os bens de um pródigo para que ele não venha cair em total miséria, para que ele não dilapide todos os seus bens ou a sua herança e finde a sua vida sem nada, quanto mais Deus, o Criador, não estaria interessado em nos salvar. Por isso, ele interviu na história, mandando o seu Filho Jesus a morrer por nós, morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha o texto de João, fala, todo aquele que nele crê não pereça, não morra. E olha na parábola o que o pai disse, que é a figura de Deus. Este filho estava morto, mas reviveu. Por isso Jesus usa essa figura de linguagem da parábola para mostrar quem é Deus em seu amor por nós. Diante dessa pandemia, nós humanos nos vemos às vezes incapacitados, desprovidos de meios para reverter essa situação, mesmo com todos os recursos humanos, mesmo com os recursos políticos, financeiros e a própria tecnologia do século XXI. Nós estamos com as mãos atadas, porque não tem para onde correr. Às vezes Deus precisa permitir uma interdição como essa na vida humana e da humanidade, para que nós venhamos olhar um pouco para aquilo que interessa, para aquilo que é virtuoso, para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, para aquilo que é a vontade de Deus para com as nossas vidas. A nossa vida pródiga tende a nós gastarmos com aquilo que não presta, gastarmos nossos dias com os vícios, com drogas, com vaidades, com ostentação, com orgulho, usura, ganância. Mas num momento desse, uma pandemia como essa nós estamos passando, essa vida pródiga não tem como continuar. É preciso parar, repensar a vida e voltar a saber qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas, queridos e queridas. Bendito é o nome do Senhor. Olha, é muito sério isso que nós estamos falando. Vimos aí mesmo o senhor presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Presidente da nação mais poderosa do mundo. Ele veio a público agradecer a doação de uma pequena quantidade de máscaras. Doação esta que foi feita por uma empresa no momento quando começou a pandemia também
a pandemia do coronavírus entrar com toda a força nos Estados Unidos, pois mesmo com seus milhões de dólares, aquela nação poderosa não tinha onde comprar, mesmo aquele pouco que ele recebia de doação daquelas máscaras. Vejam como nesta hora da pandemia não adianta grandeza, poder, dinheiro no banco, passagem comprada para lugares exóticos. Como ir? Sem ser contaminado, sem correr o risco de ser contaminado ou contaminada. Só agora nós nos damos conta que governos, países, seja governo de direita ou de esquerda, grandes empresários, artistas famosos, líderes religiosos e as pessoas comuns, nós todos nos damos conta da nossa finitude, da nossa limitação, pois estamos todos no mesmo barco. Todos nós dependemos de Deus e da sua graça, mas o homem, em sua vida pródiga, tende a ser arrogante, teimar no pecado e esnobar o próprio Deus e até negá-lo. Governos, países ricos e pobres, ateus ou crentes, se veem como, bem disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o que Paulo falou em Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, para onde correr? Somos pecadores. O único livramento que nós podemos ter é em Jesus, quando confessamos como Senhor Salvador e Ele nos garante a vitória, a vida eterna. Porque todos nós morreremos. E agora, neste momento de pandemia, todo mundo está correndo e fugindo da morte, porque todos somos miseráveis pecadores. E não temos como dizer, eu não vou ser contaminada, eu não vou ser contaminado. Eu sou tão bom, sou tão rico, eu vou comprar uma viagem para um lugar que não tenha ainda o contágio. Não há este lugar neste momento. Então, irmãos, Paulo chega a essa conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus em Cristo tem garantido a seus filhos uma herança eterna, a nova vida com Ele, a salvação. Mas existem muitos homens e mulheres como pródigos a desperdiçar as suas vidas longe de Deus, na miséria do pecado e do mundanismo. Estes também precisam voltar arrependidos, depressa, à casa do Pai, aos braços do Senhor, para só assim receberem ao final a salvação e a sua herança eterna. Somos pródigos, por isso precisamos voltar para Deus. Por isso Deus deu seu Filho naquela cruz, para que olhando para a cruz nos rendêssemos a Ele, reconhecêssemos a sua obra redentora e pudéssemos voltar como filhos à casa do Pai. Se a gente for analisar versículo por versículo deste texto, a gente vai ver coisas maravilhosas ainda que poderão ser acrescentadas hoje nessa mensagem ao meu coração e ao seu coração. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo absolutamente. A gente vê lá, dissipar, gastar de uma forma irresponsável, sem nenhum critério, com coisas, com prazeres, com orgias, com ostentação, e viver dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Viver uma vida libertina e devassa, onde há libertinagem,
descuido, abuso, desperdício, vícios, drogas, extravagância, ostentação, desperdício de oportunidades. Esta é uma vida dissoluta. Uma vida que não leva em consideração o sentimento dos outros, os mandamentos divinos, e muito menos as consequências futuras dessa vida dissoluta, dessa vida irresponsável. Nem tampouco se dá conta que haverá de prestar conta, pois a Bíblia diz que todos nós haveremos de prestar conta a Deus. Uma vida arrogante, uma vida rebelde, uma vida egoísta, uma vida narcisista, que olha só para si mesmo. Talvez não era assim que o mundo estava vivendo bem recentemente a esta pandemia. Cada um para si. Já havia famílias que já não conversavam mais à mesa, cada um com seu celular, rindo para o celular, e se o pai perguntava uma coisa, dava uma resposta ríspida, grosseira, porque o interesse dele era as lives do celular mais do que o convívio com a família. Pouco antes dessa pandemia, muita gente estava gastando dinheiro com coisas inúteis. Muitas pessoas estavam brigando em família por causa de política. No Brasil, por exemplo, as famílias ficaram divididas. A família da direita e a família da esquerda. E quase querendo comer um ao outro vivo. Como que só a política fosse resolver os nossos problemas. Esquecendo que, sobretudo, nós não devemos confiar na mão do homem, mas confiar em Deus. A Bíblia já fala que maldito o homem que confia no seu próprio braço ou no homem. Nós temos que confiar, sobretudo, em Deus. Então, viver uma vida dissoluta é uma vida narcisista, uma vida egoísta, uma vida que não pensa no futuro. Isto é viver uma vida dissoluta. Diz o texto que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para cuidar dos seus porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É triste falar isso, né? Mas esta é uma situação de uma pessoa que perdeu o controle da situação. Não é assim que nós estamos vivendo nessa pandemia? Todos nós não sabemos o que fazer, inclusive os governos, inclusive os governantes. E a gente, como cristão, temos que orar para Deus dê sabedoria e sensatez para tomar decisões boas a respeito do povo. Porque aquele moço chegou a um ponto que ele perdeu o controle da situação. Ele não tinha mais saídas. O mundo pródigo, o homem e a mulher sem Deus vive assim. E neste momento dessa pandemia nós estamos vendo como isso é sério. Aqui fala que houve uma grande fome naquele lugar. Agora nós estamos vendo não uma grande fome, mas uma pandemia. E uma pandemia até num país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Mas o que nós podemos fazer? Todos estamos como alguém que perdeu o controle. Por exemplo, agora durante essa pandemia, todo mundo está como alguém ao volante de um carro, descendo a pirambeira sem freio, sem saber no que vai dar. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Nós saímos para fazer uma compra, se não tiver ninguém para comprar para a gente põe máscara, a gente chega, lava a mão, troca de roupa, mas não sabemos se já fomos contaminados. Essa é a situação a qual nos leva também o pecado. O pecado nos leva a situações assim, quando a gente perde o controle. A gente é dominado pelo pecado. Jesus diz que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus falou que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode se livrar dessa vida pródiga que você anda levando. É em Cristo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Alguém pródigo é alguém que se perdeu e perdeu o controle da situação. Essa é a situação na qual tem levado muitos, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem longe de Deus,
sem temor a Deus, que há muitos já esqueceram do que é Deus, seus ensinamentos, suas ordenanças, seus mandamentos. Essa é a vida do pródigo. Essa é a situação também de muitos que estão vivendo nessa pandemia, inclusive muitos cristãos, que como outros se achavam encantados com a vidinha cotidiana. Cristãos, os cristãos da prosperidade, nós somos isso, nós somos aquilo, a minha igreja, a nossa igreja. Acomodados, conformados com o mundo, priorizando as demais coisas e menosprezando o reino de Deus. Menosprezando por quê? Pelo conforto, que agora estou salvo, agora tenho uma casa boa, tenho conforto. Então, pelo conforto, pelo prazer que o conforto traz, pelo entretenimento, pelo consumismo. Olha que coisa terrível, ostentação. Já parece que alguns já não valorizavam tanto a convivência com a família. O perdão, para perdoar, alguns crentes para perdoar já não estavam. Não, eu até perdoo, pastor, mas, sob a condição. A gratidão, crentes ingratos, ingratos à família, ingratos uns aos outros, ingratos à igreja, ingratos a Deus principalmente. Já não havia tempo para meditação na palavra, o corre-corre. Não, pastor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar isso, tenho que vender aquilo. O testemunho nem se fala. Estávamos relaxados em nosso testemunho cristão. As pessoas já estavam dizendo, ser crente e não ser é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Santificação, essa palavra, já estava excluída dos nossos cultos e até de alguns pregadores. Adoração, só louvorzão. Adorar, não. Só aparência de adoração. Só gestos em grandes reuniões, em grandes eventos gospel. A comunhão com os irmãos, não tem tempo não, esse irmãozinho é meio difícil, e chamava o irmão de irmãozinho de uma forma pejorativa, porque o irmãozinho é difícil, é diferente. Evangelização, não tem tempo para isso, pastor, para isso eu dou o meu dízimo, para isso a igreja deve manter um missionário, porque aí eu não tenho tempo para evangelizar mais não. Irmão, abra a sua casa uma vez por semana para você fazer um grupo de discipulado e de crescimento espiritual, para você evangelizar sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas. Pastor, não tem tempo, não. Já chego morta de cansado, chego morta de cansado. Ainda preparar uma sala, orientar pessoas estranhas na minha casa durante 1h30. Não, dá muito trabalho. Depois que saio, eu tenho que limpar, varrer e juntar o lixo. Não. Isso aí é função do pastor, a igreja contrate uns seminaristas aí, e a gente deles uma ajuda para fazer evangelismo para nós. Esse é o pensamento. O reino de Deus estava em segundo plano. Não havia mais compaixão e solidariedade sequer com o próximo. Agora, nessa pandemia, está todo mundo querendo ajudar. Às vezes chama até a televisão, eu estou ajudando isso, eu estou fazendo isso, mas e antes? Será que nós estávamos assim? Um dia desse eu vi a entrevista de um morador de rua que falou, eu não existo. As pessoas passam perto de mim e olham para a minha cara. Mas nesses dias de pandemia, nós estamos vendo grupos, pessoas, e chamam a televisão para mostrar, indo aos moradores de rua, de levar cesta básica para ele, levar cobertor, levar máscara. Precisa haver uma pandemia para nós nos darmos conta da nossa prodigalidade e consertarmos a nossa vida com o próximo e valorizar o outro como igual. Como pródigos neste momento difícil, muitos estão a pensar e a dizer, como eu desejaria abraçar agora meu pai, meus filhos e meus netos. Outros, por que gastei tanto dinheiro em farras e consumismo? De que vale o dinheiro agora? Não tenho onde gastar. Como eu pude e não ajudei e não socorri aquele colega, aquele parente, aquele amigo? Eu gostaria tanto agora de ajudá-lo.
Ah, quantos cultos e reuniões eu perdi pensando só em trabalhar, ou no lucro da minha empresa, meus negócios, ou preferindo um churrasquinho de final de semana lá no sítio ou lá no clube. Não era assim que estavam muitos de nós vivendo, cristãos, até mesmo cristãos? Diz o texto, voltando ao texto sagrado, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno sequer de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores, um dos teus diaristas. Vemos aí arrependimento e conversão. Ele caiu em si, se arrependeu e houve ali conversão. A decisão, conversão é quando você está em si do seu pecado, da sua culpa, e decide tomar medidas a respeito disto. Então, ele tomou a decisão. Então, houve conversão e arrependimento e conversão. E a Bíblia já diz isso em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E o texto continua, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Olha o texto, que coisa maravilhosa. O seu pai o avistou e compadecido dele, olha o amor do pai. Correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele se rendeu, ele arrependeu, converteu e agora confessa diante do pai o seu pecado. Ele se rende, ele se humilha, ele nega a si mesmo. Pai, não sou mais digno, nem sequer de ser chamado seu filho. Ele faz uma confissão fiel, sincera dos seus pecados. É assim que Deus recebe o pecador. Quando o pecador se arrepende, quando o pecador confessa e deixa, a Bíblia diz que ele alcança misericórdia. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Essa é a promessa da palavra de Deus para você, pródigo. Para você que está vivendo uma vida pródiga. E até mesmo para você cristão que tem vivido uma vida muito semelhante a essa vida pródiga, por causa da sua omissão, negligência, depois de ter conhecido a verdade em Cristo. O pai, porém, disse a seus servos, voltando ao texto sagrado, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e festejemos, porque este filho estava morto e reviveu. Que alegria! Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. A alegria do pai quando um filho retorna a casa. A alegria de Deus quando um pecador se arrepende. O retorno a uma vida nova, uma vida honrada, uma vida digna, obediente, justa, santa, submissa e agradável a Deus. Então o Pai celebra este retorno. Deus assim faz comigo e com você. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos em frente no texto sagrado. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que despeçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu
tu sempre estavas comigo. Tudo que eu tenho é teu. Olha que situação tão constrangedora e tão difícil. O filho mais velho é a exemplo de muitos, alguém que não sabe do que Deus tem colocado nas suas mãos, à sua disposição. Ele não sabe o que ele tem. É como alguns cristãos que não sabem o que tem em Cristo para o seu bem e para a glória de Deus. É como alguns cristãos que estão na igreja, mas não estão a buscar saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Estão lá, na casa do Pai, e vivendo a vida aquém daquilo que poderiam viver. Talvez muitos de nós. Não está disposto a chorar pelo perdido. Ele não estava disposto a se alegrar com o pai pelo filho que estava perdido e voltou. Muitos cristãos estão na igreja sim. Não está disposto mais a chorar pelo perdido. Não está disposto a se alegrar quando um pecador se arrepende. Olha que coisa terrível, às vezes, alguns filhos mais velhos que somos nós dentro da igreja. Já estamos na casa do Pai e às vezes deixamos a desejar. É muito semelhante a alguns crentes frios e acomodados em nossas igrejas. São indiferentes, só fazem as coisas se forem reconhecidos, recebem um tapinha nas costas da liderança da igreja, não evangelizam. Tudo que fazem por obrigação. Já que tem que fazer mesmo, então vou fazer. Tem que ir na igreja mesmo, vou lá. Como que bater ponto na igreja. E não pelo privilégio, não pelo prazer de servir, como devedor que somos em Cristo Jesus. Esta é a figura do filho mais velho aqui nessa parábola. Talvez muitos de nós. Entretanto, era preciso, o pai continua aqui o texto dizendo, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha o que diz o texto de Paulo em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vosso delito e pecado. Aquele jovem não era digno, como qualquer um, como todos os pecadores que ele representa. O filho pródigo dessa parábola nos representa a humanidade caída, a humanidade perdida. Mas Jesus veio para dar vida àquele que está morto em pecados e delitos. Jesus veio para te dar vida e abundância, foi isso que ele disse. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só Deus, somente Deus, por meio do sacrifício de Cristo, por sua graça e misericórdia, pode redimir, pode dar nova vida a pródigos e pecadores como você e eu. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. Aquele que é arrependido crê em Jesus e confessa como Salvador e Senhor será perdoado, será salvo, será recebido nos braços do Pai. Este é o Evangelho de Jesus. É isso que Jesus estava ensinando nessa parábola. A semelhança do filho pródigo, creia que o Pai está à tua espera. Deus espera por você. Reconheça seus pecados. Arrependa-se e volte correndo aos braços do Senhor. Volte correndo. Porque Cristo já pagou todo o preço da sua culpa, da minha culpa, da nossa culpa, naquela cruz. E hoje é dia de salvação. Hoje é dia que nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Jesus te espera e te chama, vem. Ele continua esperando por você. Hoje também é dia de despertamento para a igreja do Senhor, para os crentes que estão pródigos, às vezes, de uma vida cheia do Espírito, pródigos das obras da fé e de uma verdadeira comunhão com Deus em Cristo e de verdadeira comunhão com a igreja. Quantos crentes que estão aí como que pródigos, alheios, distantes, gastando o seu tempo com coisas para as quais eles não foram salvos.
voltando a se apegar às coisas efêmeras da vida, às coisas passageiras, e esquecendo as coisas eternas. É tempo de se dar conta, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, das oportunidades perdidas e retomá-las. Voltar a ser cheio do Espírito, exercitar os dons para a edificação da igreja, para a evangelização e salvação de muitos. É tempo de sermos mordomos fiéis em tudo que Deus nos deu, nos confiou. Termos uma vida devocional, valorizarmos a vocação que o Senhor nos deu, sermos mordomos disso. Ser mordomo da nossa família, dos nossos estudos, nossa profissão, do nosso emprego. Também, é claro, dos nossos negócios, mas também ser mordomos da vida comunitária, como cidadãos que somos, fazendo a nossa parte, cumprindo as leis, cooperando para o bem da sua comunidade e também da sua igreja. Olha, precisamos ser mordomos do testemunho cristão novamente. Zelarmos pelo nosso testemunho para deixar a luz do Senhor brilhar. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sermos mordomos do testemunho e também da evangelização e da obra missionária. A igreja está no mundo e ela não pode ser pródiga, ela tem que ser frutífera. Ela tem que ter consciência do seu papel. Será que a lição dessa pandemia sobre a humanidade não é suficiente para nos alertar de quanto é efêmera a vida longe de Deus, ou sob o juízo de Deus? Quem sabe Deus agora está sendo o tutor, está intervindo na história da humanidade para que nós caiamos em si do nosso desvio total da vontade de Deus? Que Deus, olha, Ele já nos preveniu desde o início, hein? Jesus Cristo nos preveniu desde o início, do início das dores, quando começaria a acontecer coisas como essa, que é essa pandemia, das guerras, dos conflitos mundiais. E virão ainda tempos muito mais difíceis que esse, irmãos. Eu não posso mentir para os irmãos. Mas o Senhor continua esperando por você. Saia dessa vida pródiga. Venha para Deus. Com Ele você estará seguro. Em meio a qualquer situação, você estará seguro no Senhor. Na casa do Pai, você é acolhido. Na casa do Pai, você é honrado. Nos braços do Senhor, você terá vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a sua palavra e toque profundamente no seu coração nessa noite. Que Deus complete aquilo que Ele começou em sua vida. Que o Espírito Santo convença o seu coração. Senhor nosso Deus, eu te louvo pela tua palavra. Ó Deus, por ela traz salvação, traz confissão, arrependimento, conversão. Converte os nossos corações neste momento. E diante da situação que estamos vivendo no mundo, que nós possamos nos despertar para um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoa todo o teu povo e todo aquele que pode ouvir essa palavra. Toca profundamente em seus corações, desperta, salva. Chama hoje homens e mulheres a ti, para que voltem à casa do Pai, voltem a estar sob a tua proteção, pela obra vicária que teu Filho realizou na cruz, pois ele veio buscar e salvar o que se acha perdido. E, Senhor, recebe de nós a gratidão pelo privilégio também de anunciarmos o teu evangelho e a tua palavra. E agora, Senhor, eu te peço que abençoe toda a tua igreja, a face da terra. Abençoe conosco o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. Ó Senhor, quanto mais rápido possível, Senhor, faça cessar essa pandemia no Brasil e no mundo, Senhor. Tenha misericórdia. Sei que nós não merecemos te pedir, mas é por tua graça e misericórdia que te suplicamos, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, Pai bendito, as doces consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja e toda a obra missionária, para que este evangelho chegue a todos os povos, nações e línguas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.